Tudo bem, boa noite a todos, então. Esse é um dia, acho que bastante especial para nós, do projeto. Eu tenho uma série de boas notícias para dar para vocês e apresentar, o que que a gente tem feito. Além disso, vou mostrar também algumas curiosidades a respeito dos arquétipos dos animais, quando a gente pensa em, terapia assistida por animais. Então, sejam muito bem-vindos aí. Obrigado pela presença de vocês. E vamos lá. Pessoal, o projeto Alma, ele agora está deixando de ser um embriãozinho, né? Vocês vão ver que a gente cresceu um pouquinho mais e nós temos aí boas notícias para contar. Então, só resgatando, né? Nós somos um programa social capaz de oferecer uma alternativa terapêutica, integrativa e acessível para as crianças, adultos e idosos com condições vulneráveis, deficiências e necessidades especiais. Lembrando que esse projeto é um projeto de ecoterapia e terapia assistida por animais, buscando promover melhora das funções motoras, mentais, do equilíbrio emocional, energético dos pacientes. Então, diferente de outros centros de ecoterapia ou de terapias assistidas por animais, em que busca-se somente o desenvolvimento motor, cognitivo e psicológico desses praticantes, aqui também é nosso foco o equilíbrio espiritual e energético desses praticantes. E nós temos agora, então, missão, visão e valores. Qual que é a nossa missão? Promover saúde integral, inclusão e bem-estar por meio da interação terapêutica entre humanos e animais, oferecendo atendimentos acessíveis e humanizados, baseados em ciência, afeto e respeito à vida. O projeto Alma busca transformar realidades por meio da luz, da conexão interespécies, integrando corpo, mente e espírito em cada cuidado oferecido. Nossa visão, ser um centro de referência nacional e internacional, a gente pensa pequeno, em terapias assistidas por animais e ecoterapia, reconhecido pela excelência técnica, pelo compromisso ético, pelo impacto social transformador. Inspirar a criação de novos núcleos que levem luz, dignidade e esperança às comunidades em situação de vulnerabilidade. Nossos valores, amor e empatia como fundamentos terapêuticos, bem-estar animal como prioridade ética, inclusão e acessibilidade como compromisso social, ciência com consciência, unindo evidência e espiritualidade, respeito à vida em todas as suas formas, escuta, presença e acolhimento em cada encontro, transdisciplinaridade e trabalho, em rede com estratégia de impacto, sustentabilidade nas relações, nos recursos e no planeta. Então, o nosso projeto, ele tem 3 braços importantes: o braço da pet terapia, o braço da ecoterapia e também o braço da pesquisa científica, né? Então, o projeto Alma possui 3 pilares, né? E a pesquisa científica, então, especialmente relacionada ao meu projeto de pós-doutorado, que estuda essas interrelações cerebrais entre humanos e animais. E no final dessa apresentação eu vou dar um spoiler para vocês do meu projeto, aí eu vou parar a gravação, vou pausar a gravação, porque são dados confidenciais, mas para vocês que estão aqui presentes, eu vou mostrar uma coisa que prova
eu não diria que é assombrosa, mas que prova cientificamente tudo que a gente tem falado aqui. Então, dentro do nosso projeto, a gente busca modelo de saúde integral. E toda vez, né, que eu vi até então pensar nesses projetos de intervenções com animais, né, esse modelo de saúde integral é sempre relacionado à parte emocional, comportamental e física. Mas para mim, desde o começo, sempre foi muito importante, para a nossa equipe e para vocês também, a parte espiritual, como algo bastante relevante e importante, que precisa ser levado em consideração. Então, quando a gente utilizar esses animais, a gente vai tratar, sim, a mente, o corpo, mas também as emoções e o espírito. A nossa saúde vai ter que ser realmente integral, né? E isso, obviamente, dos animais é muito fácil obter isso, porque eles são luz, né? Como o próprio projeto diz, mas para nós, né? E talvez para vocês também que se voluntariaram e talvez mais de vocês vão se voluntariar no futuro para fazer o atendimento à distância tanto dos praticantes quanto das famílias dos praticantes, né? Muitos de vocês já se voluntariaram, mas eu tenho certeza que mais pessoas ainda vão se voluntariar. Isso é muito importante, né? Saber que nós estamos nesse pilar de corpo, mente, e espírito, né? E vocês especialmente importantes no que tange o acolhimento espiritual dessas pessoas, né? Psicológico e espiritual. O nosso público-alvo, então, são primariamente, óbvio, né? A primeira coisa que vem à cabeça são as pessoas com deficiência, né? PCDs, mas nós temos também pessoas com síndromes neurológicas e ou ortopédicas, não necessariamente com distúrbios associados à deficiência física ou mental, asilos, creches, hospitais, clínicas, e nesse aspecto, né, desse grupo de asilos, creches, hospitais e clínicas, tanto os animais, né, quanto nós e vocês serão extremamente importantes não somente no acolhimento dos praticantes e dos pacientes, mas também dos próprios profissionais, né? Então, pensando num hospital, médicos, enfermeiros, auxiliares, auxiliares de limpeza e tudo mais, essas pessoas também sofrem, né, com o estresse e com o ambiente pesado, carregado. E essa iniciativa ela pode levar luz e acolhimento para essas pessoas também, tá? Então, se a gente para pensar, né, é uma iniciativa muito simples, né, que até certo ponto barata, a parte mais cara dessa história toda é relativa à terapia utilizando cavalos, né, ecoterapia, mas as intervenções por outras, por PET, vamos falar de PET terapia, é relativamente muito barato frente ao benefício, né, que a gente tem. Nós temos muitas, então eu vou apresentar para vocês daqui a pouco a equipe, né? Mas nós temos uma quantidade enorme de instituições que podem ser atendidas, tanto aqui em Araraquara quanto na região, né? Quando a gente fala de creches, de escolas, de hospitais, asilos, orfanatos, clínicas de reabilitação e por aí vai. E, obviamente, né? É um trabalho em equipe muito importante, né? E essa unidade de toda a equipe, né? Dos quais unem-se as pessoas de atendimento presencial e as pessoas de atendimento à distância, juntamente com os animais, né? E o praticante em si, né?
Isso é muito importante. Então, o resultado de uma sessão é a resposta da equação dessa interação aqui, né? Por isso, a minha grande preocupação da gente, né, de nós, dentro do projeto, terapeutas e coterapeutas, estarmos nos cuidando, né, mentalmente falando. Isso vai ser muito importante, porque o resultado é da interação, né, dos três indivíduos. E, obviamente, né, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente está engatinhando nesse sentido, já estamos numa equipe multidisciplinar, porém, mais profissionais ainda são necessários, né? Na verdade, isso não tem fim, né? Não tem fim. Então, eu fiz uma breve. Comecei, né, a rascunhar uma divisão de tarefas, né? Porque, por incrível que pareça, a gente está no começo, mas o volume de trabalho já cresceu muito, tá? Então, eu estou como veterinária e biomédica e coordenadora geral e também responsável pela sanidade animal, né? E aí eu apresento para vocês a Milene, que está aí de câmera aberta. Ela é fisioterapeuta e é responsável pelas nossas relações institucionais e parcerias. Então, a Milene está sendo uma peça-chave essencial no que tange ao reconhecimento da área e das instituições aos quais a gente vai oferecer o projeto, né? E além disso também essas instituições estão dando suporte para nós também no sentido de orientação nessa fase inicial de legalização do projeto. Bem-vinda, Milene, muito obrigada pela tua presença e contribuição. A Kelly, que também está de câmera aberta, é a nossa terapeuta integrativa e professora. Eu separei para ela a parte de recursos humanos, né? Porque ela é a nossa reikiana e tem um conhecimento bastante profundo, né? Só não é psicóloga porque não tem o diploma, eu falo para ela, mas ela tem um conhecimento muito grande e também responsável pela sanidade mental humana, né? É, seja nossa, seja de vocês aí, né? Então, quando eu quiser chorar, por favor, é para Kelly que vocês choram, tá? Não é para mim. Chora para a Kelly. Por favor, já salva o contato Kelly chorar. Coloca lá, tá? É a Kelly importantíssima nesse aspecto, né? Muito em breve vai começar a dar suporte pra gente, porque nem começou, a gente já tá ficando tudo doido. O Robinho tá aí de câmera fechada, mas tá aí que eu já ouvi a vozinha. Fala um salve aí, Robinho. Oba, Opa. eu tô. Como é que eu abro essa câmera aqui? Que eu tô meio perdido no tiroteio aqui. Ah, a gente sabe que você tá aí. A tua foto tá aqui também. E Não tá quase todo bom. mundo te conhece já, então não é novidade para muita gente que tá aqui. Não vou assustar ninguém, não, tá bom. É, não assusta nós, não. O Robinho, o nosso equitador, responsável pelos nossos recursos equestres, né? Então, toda a parte aí da ecoterapia, né? Do treinamento desses cavalos, de sensibilização, é com ele. A Moara, não sei se ela tá aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Acho que não está. A Moara, ela tem uma propriedade bastante interessante, com uma quantidade boa, eu diria, suficiente de pets não convencionais, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, tá? E eu pesquei ela para o projeto, porque dentro da pet terapia, eu aprendi, né, nos treinamentos que eu fiz, e eu vou conversar isso com vocês na parte dos arquétipos, né? Outros animais são muito importantes também. A gente às vezes pensa em pet terapia, pensa só em cachorro, né?
mas não é só cachorro, tá? E a gente consegue trabalhar aspectos muito importantes nos praticantes, né? Então, ter pets não convencionais é bem importante. Eu só não deixei ela trazer barata, que nem o pessoal tinha no curso lá, porque barata eu achei demais. E eu não ia conseguir participar da sessão, mas fora barata, o resto tá liberado. O Lucas, ele é adestrador e bastante competente, e ele tá responsável pelos pets convencionais, então seria os cães e gatos, tá? Então, e também, né, nossa visão aí do bem-estar animal, bem importante, ele é bastante preocupado com isso, e isso é muito bom, né? Precisa ter uma pessoa que olhe do ponto de vista do animal, né? Se o animal não está sofrendo naquele cenário, em hipótese nenhuma, né, nós queremos subjugar ou explorar animais. Isso é muito importante, assim, porque pode parecer besteira, né? Mas tem alguns de nós aqui que são veterinários de cavalos, e isso fica bem claro. Os cavalos de ecoterapia sofrem muito de dores na coluna, de tendinites, né? De lesão por esforço repetitivo. Então, pessoal, isso lá no curso da Andy mesmo, né? Eu às vezes até fui um pouco grossa em algumas colocações que eu fui lá. Ah, eu sendo grossa? Imagina, jamais, jamais eu sendo grossa, né? Porque eu questionava com relação a como que eles orientavam as pessoas, né, as equipes com relação à jornada desses animais, como é que fala? Quando a gente troca lá de posição, a alternância de animais, né? Porque eles precisam comer, né? Então, mas trabalha das 2 às 6, beleza, mas eles não estão, não é fisiológico para um cavalo ficar das 2 às 6 sem comer, sem beber água, entendeu? Então não pode ser assim. Ah, mas tá só ao passo. Não, não é que tá só ao passo. Ô, Oi. posso dar uma, a Mariana, posso só dar uma colocada nessa? Ô, Má, tudo bom? Pode sim, com Tudo certeza. bom? A Má tá É, longe, hein, pessoal? A Má tá lá nos Estados Unidos. aqui a gente trabalha com muito cavalo de auxílio, principalmente a veterano de guerra, né? Aham. E a gente tem algumas pessoas, alguns grupos, algumas entidades aqui bem grandes. E entre o que a gente vê, a quantidade de cavalos de ecoterapia com úlceras gástricas absurdamente má, assim, quando você olha, você não acredita de tão feia que elas são, é muito pior do que cavalo de competição. Ah lá. Porque não come, né? Fica E horas e horas o trabalhando. nível de estresse é muito alto para eles. Sim, com certeza, né? Então, isso aí eu fui meio grossa mesmo, peguei meio pesado lá no curso, o pessoal olhou meio torto para mim, mas quero que se dane, meu objetivo é colocar a pulga atrás da orelha dos outros mesmo, né? Porque as pessoas têm que prestar atenção, né? Não pode colocar o animal mancando, o animal com dor, não pode fazer jornadas longas, né? Tem que pensar nos períodos de descanso, tem que pensar que aquele animal, fisiologicamente, ele está fazendo algo que não é normal. Então, por exemplo, outra coisa que o pessoal faz, que graças a Deus parece que já não, a Andy já não tá de acordo com isso e está orientando para não fazer mais isso, é montaria dupla. É um absurdo aquilo, montar 2 pessoas em cima do cavalo. Não pode, né? Então, outra coisa que eles também estão progredindo, né? Porque antigamente montava só na manta, agora eles já estão orientando para montar na cela de ecoterapia. Não é, não, vou só relaxar, vou só montar na manta. Não, não vai montar na manta, não. A cela foi feita para distribuir o peso corretamente nos lugares certos. É cela, não é manta, né? Então, mil coisas assim que estão evoluindo, né? Esse olhar, né, do bem-estar, ele é bem importante. E a Natália é a esposa do Lucas e também vai nos ajudar aí nessa parte dos pets não convencionais. E vocês, né? Que eu não consegui, vou botar todas as 299 fotos aqui, não vai caber.
Mas eu coloquei, se vocês ampliarem aí, ó, vocês estão tudo aí, tá? Vocês, né, como nossa equipe de suporte, nossa equipe de estudo, nossa, nossa orientação, né? Aqui a gente vai, quando as coisas começarem a rodar, a gente vai poder discutir casos, né, e conversar, então isso é muito, muito importante. Agora os terapeutas. Vamos lá. Muito bem. Quem são os terapeutas? Nós? Não, os animais, né? Nós somos só os coterapeutas. A gente está lá só de suporte, só para. Nós somos os facilitadores. Terapeutas mesmo são eles, né? E aí entra a história dos arquétipos, tá? E vocês vão ver o quão rico é isso, pessoal. Olha só que legal. Então, cada espécie animal, ela traz um arquétipo consigo, tá? Os cães, por exemplo, eles representam aquele companheiro fiel, são mediadores emocionais que estimulam a abertura ao vínculo, à segurança, ao acolhimento, trabalham confiança, expressão emocional, lealdade, proteção, afeto. Então, essa é a visão dos cães em si. Mas veja, cada cão, cada animal, na verdade, assim como a gente, tem uma personalidade. Então, além desse arquétipo master, assim, mega, né, que existe dentro de cada espécie, a gente também consegue trabalhar personalidades específicas. E é por isso, e obviamente, né, dentre todos os animais que a gente vai trabalhar, certamente os cães, eu acho que são os mais fáceis, né, de iniciar esse processo. Então, até o momento, nós temos 6 terapeutas, que é a Frida, Pirulito, Lili, Noah, Canela e Fox. Cada um deles tem uma personalidade específica. Cada um deles tem um porte específico, né? Então, vou dar o exemplo aqui da Frida e da Lili. A Frida e a Lili são cães de porte grande, gigante, né? São cães que naturalmente, né, para quem não conhece, podem parecer assustadores, mas são extremamente dóceis, né? Então, esse essa dualidade, né? E esse trabalho, por exemplo, de aproximação desses praticantes com animais que muitas vezes parecem ser uma coisa, mas que ao se aproximar, né, é possível mostrar afetividade e tudo mais, isso tudo traz muita informação. Então, são informações muito ricas, né? Ao passo que nós temos os cães, né, do Lucas, que são extremamente educados, adestrados, né, vão poder mostrar o poder, né, da educação, do bom comportamento e tudo mais. E o pirulito com a docilidade dele, né? Então, são arquétipos e personalidades bastante importantes que a gente vai poder trabalhar. Um segundo terapeuta que vai fazer parte, que já faz parte, né? A gente só não começou, mas eles já foram selecionados, digamos assim, né? Pré-selecionados pelo RH. Ah, porque eu sou do RH também, viu? Eu que, né? A pré-seleção passa por mim. Mandaram um currículo. A galinha, né? Então, símbolo de cuidado coletivo, segurança do grupo, pode ajudar pacientes a se reconectarem com valores básicos e com o ritmo natural da vida. O arquétipo, né? Trazendo informações sobre nutrição, instinto maternal e simplicidade. E quem são as nossas terapeutas, perdão? É a Letícia e a Pretinha, tá? Então, Letícia e Pretinha são duas galinhas, essa é a Moara, tá? São duas galinhas muito domesticadas, digamos assim, e inteligentes, que vêm no colo, são carinhosas, não têm medo também, não são agressivas, né? Então, permitem essa interação, que é bastante interessante.
Aí a gente tem os coelhos. O coelho é um símbolo da sensibilidade emocional e da delicadeza, né? Para brincar e tocar um coelho, necessariamente esses pacientes eles vão. E aí veja, né? Num caso, por exemplo, como o da galinha e do coelho, não é só a questão emocional, a questão espiritual, mas também o trabalho motor, porque para interagir com esses animais é necessário o controle motor sutil, né? Então, esses pacientes, eles precisam trabalhar as vias neurais e motoras, né, de ajuste sutil para tocá-los, tá? Isso é muito importante. Além disso, entender que é importante também tocar com cuidado e respeito, né? Porque senão pode machucar. Então, são todas informações muito importantes. O arquétipo ajuda pacientes a reconhecerem e acolherem suas emoções mais frágeis, especialmente em casos de traumas ou timidez excessiva. Então, especialmente os coelhos, né? E aqui os nossos terapeutas Bora e Bill, eles são muito delicados, muito quietinhos, muito dóceis, né? Assim como, por exemplo, uma criança muito introspectiva, né? Às vezes um TEA, um Down, né? Então, pode trazer facilidade na troca ali, né? De experiências, tá? Justamente por eles serem calmos, né? Os cavalos. Os cavalos são completamente diferentes de tudo que a gente viu até aqui, então representam o movimento da alma em direção à cura, trabalham equilíbrio e equilíbrio físico, emocional e espiritual, né? Coragem, né? Assim como, por exemplo, os cães de grande porte, os cavalos, eles trabalham muito a parte dos medos e da coragem. A autoestima, né? Então, você pegar, por exemplo, um cadeirante e colocar em cima de um cavalo, né? Esse cavalo pode levar ele para lugares que a cadeira nunca levaria, né? A integração motora, né? Então, a gente sabe que o passo do cavalo ele gera um movimento no cavaleiro, na pelve do cavaleiro, que é equivalente ao passo. Então, mesmo para as pessoas, né, que têm algum problema de motricidade de membros inferiores, estar em cima do cavalo faz elas se exercitarem como se elas estivessem caminhando e exercita o corpo inteiro e exercita as vias neurais, né? E nesse momento, obviamente, você, além, né, de ter uma quantidade boçal de estímulos, então, para cada minuto em cima do cavalo, são 1.800 ajustes posturais que esse praticante faz. Então, não existe nenhum exercício dentro do universo da reabilitação que promova 1.800 exercícios no corpo inteiro, né, e ajustes posturais necessários no corpo inteiro desse praticante. Por isso é tão rica essa, essa abordagem, né? E você tem estímulos neurológicos, e você tem estímulos motores, e você tem estímulos hormonais, você tem estímulos cognitivos, né? Então, ah, cheiro, som, a visão, né, em cima do cavalo, a visão da movimentação, a ação de proprioceptores, né? Os inputs para os exteroceptores, tá? Interoceptores, né? Então, tudo está se movimentando, tá? Então, é muito rica a interação com o cavalo, muito rica, né? Além disso, traz o arquétipo da força vital, da liberdade e da conexão. E a gente tende a achar
que a ecoterapia só tem valor se estiver em cima do cavalo. E não é isso. Então, e eu vou provar isso para vocês mais para frente um pouquinho, tá? Então, não precisa estar em cima do cavalo para experimentar os seus benefícios. Então, existem, né, pacientes que montar é contraindicado. Aquele paciente que tiver Uhum. alguma instabilidade pélvica, aquele paciente que tiver alguma instabilidade vertebral, né? Talvez ele tenha contraindicações, e obviamente quem faz a indicação e a contraindicação é o médico, né? Mas também passará pela nossa equipe, né? Então, Milene, Kelly, para avaliação desses praticantes, para ver se eles estão mesmo o médico dando como apto, né? Elas vão precisar fazer uma triagem, uma avaliação para realmente confirmar, porque pode ser que não, né? Muitas vezes o médico não sabe o que envolve a ecoterapia, né? Então é importante isso, tá? Mas vamos supor, não, ele não pode, né? Ou o médico ou a nossa equipe falou, não, ele não pode montar. Tudo bem, não tem problema, ele pode fazer ecoterapia do mesmo jeito, tá? Então existem outras atividades, uma série de atividades interativas com esses animais que não precisa ser montada e que vai trazer também benefícios motores, benefícios emocionais, psicológicos, espirituais e tudo mais, mesmo sem estar montado, tá? Roberto, posso dar um adendozinho Sim, rápido? por favor. O que você está falando aí, realmente poucas pessoas atentam a isso, né? E o que eu tenho reparado com a ecoterapia é que as pessoas estão usando a ecoterapia como forma de recurso, recurso próprio. Não estão fazendo esse trabalho em benefício das pessoas, porque a pessoa tem que montar, não tem que montar. O que você está falando realmente é fundamental. O contato, a escovação, a alimentação, só de estar perto do cavalo, você já recebe aquela energia, aquele campo eletromagnético, que seu coração acalma, aquela coisa toda que nós já temos uma certa noção. E envolve muito a parte espiritual. Porque quando vocês falaram, até a menina que está lá nos Estados Unidos falou de úlcera, quando o cavalo vem para um praticante, ele pega toda aquela carga do praticante, tanto positiva como negativa. E ele precisa se restabelecer. Ele precisa de um tempo para ele poder atender uma outra pessoa, porque ele vai se conectar com a outra pessoa. Na verdade, você conhece o comportamento do cavalo, e quando aquela pessoa se aproxima, ele passa a ter o comportamento da pessoa. Você começa a entender como a pessoa funciona em relação ao que o cavalo está te mostrando pela mudança do comportamento dele, pelas atitudes dele. Então, essa fase de montar não é necessariamente montar, de jeito nenhum. Tudo, até a chegada da pessoa que vem ansiosa, o que eu gosto de fazer, que eu sento, bato um papo, explico, porque a pessoa chega ansiosa, desesperada, o bicho é grande, eu bato um papo, vi que acalmou, eu chego perto do cavalo. Gente, eu, a experiência que a gente tem é o seguinte: pai, mãe perto, Deus me livre, É isso aí mesmo. Não pode. interfere em tudo. Tudo. Interfere em tudo e não deixa você ver quase nada. Tá? Atrapalha, né? Atrapalha porque interfere no momento errado. É. Isso, o pessoal durante o curso, né? Lá no curso da Andy já tinha muitas equipes que estão rodando ecoterapia, que estavam lá para se certificar, né? E todos eles foram muito categóricos com relação a isso. Os pais devem ficar longe do ambiente da terapia, né? Então, uma coisa é os pais, né? E é por isso que eu penso, de repente, da gente colocar um computador para que vocês online possam fazer, né, conversas e tudo mais com esses pais durante o momento que aquele praticante estiver ou na ecoterapia ou na terapia por animais, pets, né, e tudo mais. Porque interfere demais
os pais começam a dar pitaco na sessão, né? A pedir para o filho, faz aquilo, faz isso. Não, não faz nada. Você sai, deixa ele vai fazer o que ele quiser, o que tiver que ser feito, né? Então, realmente, isso é bem importante. E quem nós temos, né, aí de pré-candidatos até o momento é o SPIN. O SPIN, do pouco que eu conheço, né, o SPIN tá pronto. O Aquiles, que o Robinho tá treinando, e o Floquinho, que eu tô desensibilizando. Ele não é um cavalo para receber praticante montado, mas ele é um cavalo para interações não montadas, né? Então, ele é extremamente dócil, bonzinho, né? E dá super certo para as interações não montadas, tá? Então, isso é o mínimo, né? Para uma equipe de ecoterapia. Uma equipe de ecoterapia é formada por 3 cavalos, um condutor, um condutor do cavalo, né? Um condutor da sessão e um auxiliar guia, tá? Então, são 3 pessoas, né? Essas 3 pessoas podem trabalhar durante 4 horas seguidas sem problema nenhum, mas os cavalos não, né? Então, os cavalos, eles vão fazendo revezamento entre eles, tá? E, obviamente, cada cavalo vai ser utilizado no cenário daquele praticante, tá? Mas tem que haver o revezamento entre os animais. Inclusive, deixa eu te interromper um pouquinho, a questão da frequência. O cavalo, cada cavalo tem uma frequência de movimento, uma amplitude, Exato. e dependendo do praticante, você tem que escolher o cavalo que vai ou estimular ou desestimular aquele praticante. Sedar, exatamente. Que nem na acupuntura, igualzinho. Tonificar ou sedar. Se é vou explicar isso para o pessoal que não tem ideia do que é isso. Um paciente, por exemplo, né? Então a gente tem cavalos. Vamos lá, Robinho, me ajuda aí. A gente tem cavalos que antepistam, cavalos que sobrepistam e cavalos que transpistam. Que é isso? Né? O passo ele é um movimento de 4 tempos, né? Então o cavalo ele mexe cada um dos membros em um tempo. E quando o membro pélvico ele apoia, então ele voa e apoia o solo antes do membro torácico sair, né? Ele é um cavalo que antepista. Esse cavalo. É fácil de você ver o seguinte, Roberto. Se Aham, você vê o antepistar e sobrepistar e transpistar, você, na prática, você vê pela ferradura do cavalo, a marca da ferradura no marca da chão. ferradura, na areia. Entendeu? Exato. Na areia. Quando o cavalo pisa em cima da ferradura, Tá cortando. então ele tem uma frequência média. Quando ele pisa antes dessa marca da mão, ele está antepistando. E quando ele passa dessa marca da mão, ele está transpistando. Exato. Então, isso tem a ver com o Você vai ver tamanho. isso na lateral, no movimento lateral. E o tempo todo ele vai fazer o movimento tridimensional Sim, em todas as andaduras. exato. E aí você vê o, o cavalo com baixa amplitude ou antepista, ele tem a frequência alta. Isso. Porque a Tipo, o passada é marchador curta, né? São foi passinhos curtos. passos Então, curtos e rápidos. curtos e rápidos, exatamente. São passinhos curtos. Então, esses cavalos Isso. que antepistam, eles têm passinho curto, como o manga larga marchador que o Robinho tá falando. Então, a frequência é muito alta. Exato. E o E cavalo que tem amplitude grande, ele pisa grande e suave. Então você tem um tempo muito grande para você observar as coisas. As pessoas que são hiperativas. então, o que que acontece? Aí, olha só. Imagina que você
né? Então, vamos pensar o cavalo que é antepista e o cavalo que transpista. Que o antepista é piquitico, tique, 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 e o transpista é passão, né? Ou seja, a Isso. frequência baixa. Quando você quer, por exemplo, estimular esse paciente, né, o sistema nervoso desse paciente com alta frequência, você quer fazer um exercício, né, fisioterápico mesmo, de alta frequência, você coloca um cavalo que antepista. Quando você quer estimular, por exemplo, ou você quer sedar, né? Você quer colocar um movimento mais, digamos assim, mais Suave. lento, né? Mais Né? suave nesse paciente, você coloca um cavalo que transpista. E por aí vai, né? Ao mesmo tempo tem contradições com relação à musculatura e tudo mais, mas assim, pensando via de regra, é isso daí. Então, cada cavalo, como o Robinho falou, tem um andamento específico. Então, quanto mais cavalos a gente tiver, com características diferentes, maior a nossa gama terapêutica para esses praticantes. Inclusive, você me deixou ficar empolgado aqui, Roberto. Fala aí, pode falar. Você pode montar um cavalo, seja ele é, antepistando, transpistando. Você faz o cavalo antepistar, sobrepistar e transpistar de acordo com o teu comando. Entendeu? Mesmo o cavalo que não tenha essa habilidade, você ensina ele a fazer isso. Sim. Então, numa situação que você tem um cavalo que ele está transpistando e você não quer acalmar a pessoa está meio grogue, você pode segurar o cavalo e estimular ele, que ele vai começar a sobrepistar ou antepistar. Uhum. Isso, o que acontece? A equipe, né? Porque geralmente a gente trabalha com 3 pessoas, um de cada lado e o controle. Só no olhar você olha um para o outro e fala: ó, a frequência está muito baixa, vamos aumentar a frequência. Isso, exato. Entendeu? E todo mundo trabalha nesse sentido, de aumentar a frequência, e você vê o resultado instantâneo no praticante. Na Muito hora. rápido. Exato, na hora. Perfeito. Patos! Então, vivem na água e na terra, representando transições e equilíbrio emocional. Trabalham bem com crianças e processos de mudança. Então, é arquétipo da dualidade, da flexibilidade, da conexão com o inconsciente. E o legal também da gente trabalhar com esses animais diferentes é que não somente o toque, a visão, o contato, mas a gente consegue trabalhar também exercícios mentais, né, com esses praticantes. Então, isso também é muito legal. O que que você sabe sobre o pato? Como é que o pato nada? Como é que o pato faz? O que que ele faz? Então, tem mil coisas que podem ser trabalhadas. E aí vem quem? A Marcinha e a Monara, né, que são as nossas patas que vão, então, estão em fase de treinamento para andar em coleira, né? Então, elas irão de coleira, eu quero ver isso, né, para fazer as nossas visitas. Muito bom. E aí acaba nosso time, e agora eu vou só terminar alguns arquétipos que são importantes, porque talvez se a gente receber currículos dessas espécies, a gente também aceite, né? Então, estamos aceitando currículos. Gatos, felinos. O único problema dos felinos é que muitas pessoas têm alergia ao pelo desses felinos, tá? E aí o que acontece? Existe uma ração da Proplan, a Proplan desenvolveu uma ração para dar para esses gatos e o pelo deles se torna hipoalergênico para nós. Então é possível utilizar felinos em pet terapia, porém sugere-se que esses felinos sejam alimentados com essa ração que é mais cara que o quilo do caviar. Tá bem tranquilo. Mas tirando esse detalhe, é mais fácil comer caviar do que comer essa ração da Proplan. Mas tirando esse detalhe, podemos, sem problema. Tem energia introspectiva e mística. Podem favorecer pacientes que precisam de autonomia emocional, relaxamento, conexão, flexibilidade, né? O gato ele trabalha muito essa flexibilidade, intuição, independência, tá? Presença silenciosa, é bem interessante. As aves de bico curto,
Então, essas aves representam a expressão do pensamento, né? Na maior parte das vezes elas são muito inteligentes, muitas delas falam, né? Imagina a gente conseguir aves, né, como papagaio, cracatua, todos esses aí são muito inteligentes, né? E muito interativos, úteis para estimular a comunicação em crianças e adultos inibidos, tá? Quem sabe a gente não consegue uma dessas. Então, o arquétipo, o grande arquétipo aqui é o trabalho da comunicação, da leveza e da alegria. Peixes. Meu Deus, peixe, Roberta, peixe. Por quê? Eles representam a fluidez, né? A fluidez, a leveza, o fluxo, tá? O silêncio. Ideal para meditação guiada, regulação sensorial, acesso a estados de calma profunda. Então, trabalho do fluxo da serenidade e inconsciente profundo. Quem sabe no futuro a gente não tem um lago de carpas? Podemos sonhar, né? Por que não? E aí promover uma meditação guiada em volta do lago de carpas, juntamente com as nossas jabutizinhos. Incentivam o ritmo próprio, a estabilidade emocional e a introspecção segura. Conectam o paciente com o tempo interno e o cuidado com o corpo. Então, existem uma série de atividades que podem ser feitas com esses animais no sentido de interação, para também trabalho de paciência, lógico, né? De concentração, de longevidade, a visão da sabedoria, né? Roedores, pequenos roedores, incentivam o despertar da empatia e do afeto sutil. Então, aqui, mais ainda do que, né, as galinhas e os coelhinhos, aqui a sutileza é muito importante. Usados especialmente com crianças para desenvolver responsabilidade e contato com emoções suaves. Isso é muito importante. Então, o arquétipo. Alguém tá riscando a tela aí, quem é? Quem tá brincando de riscar a tela da tia Rô? O arquétipo da curiosidade, cuidado e fragilidade. Apagou. Olha a bagunça. Cobras. Não, gente, para. É assim, eu já estou, eu sou headhunter, né? Sou headhunter de duas cobras. Tem as cobras, o casal chama Adão e Eva. São corn snakes. E eu estou de headhunter em cima do Adão e a Eva. Quem sabe a gente consegue o Adão e a Eva para vir para o projeto. Por quê? Cobra é sensacional, porque imagina, a gente está falando tudo de animal homeotérmico, né? De corpo quente, e aí chega a cobra, de corpo frio, a textura completamente diferente, o trabalho do controle emocional, dos medos, né? Ao mesmo tempo da flexibilidade, porque você segurar uma cobra, ela vai cabeça para lá e rabo para cá e não sei o que, aquele negócio que cai da sua mão. Então, é muito interessante. Forte simbolismo arquetípico, as cobras representam cura interna, quebra de padrões, renovação, úteis e processo de trauma e renascimento simbólico. Arquétipo da transformação profunda, cura e poder oculto. Os ovinos, então, também são, né, a maioria deles, extremamente dóceis, então tem presença calmante, inspiram conexão com o grupo, delicadeza no toque, ideal para pacientes ansiosos ou com traumas. Então, o arquétipo da doçura, coletividade e mansidão. E, finalmente, quem sabe a gente não consegue uma vaca. Símbolos da terra, do sustento, da tranquilidade, favorecem pacientes que precisam de segurança, limites saudáveis e estabilidade. O arquétipo da solidez, da maternidade e da nutrição. Então veja, né? Todos esses animais, além de tudo que eles representam em termos de arquétipo, cada um deles tem um conjunto cognitivo muito específico, né? De sons, de odores, de movimentos, de sensibilidade ao toque, de expressões faciais, corporais, de frequências cardíacas. Então, o Robinho comentou, né, a respeito
do acoplamento de frequências cardíacas, existem trabalhos científicos já mostrando isso, tanto com cavalos quanto com cachorros, tá? Com cães, né? Se acontece com cães e com equinos, é óbvio que acontece com outras espécies também, inclusive entre nós, né? E é importante a importância da gente estar bem. Por quê? É o acoplamento das frequências cardíacas daquele grupo. Aquele grupo se torna uma união, tá? E respiratória, né? Ondas cerebrais, hormônios e finalmente energia, tá? Então, nesse projeto, a luz vem do animal. O foco é o praticante, secundariamente a sua família. E nós, terapeutas, estamos no suporte de tudo isso, na facilitação, na promoção. E primordialmente em não atrapalhar, né? Ajudar, importante, mas na pior das hipóteses, não atrapalhar, né? Então, o nosso estado mental, o nosso estado espiritual é absolutamente importante no momento dessas interações, dessas terapias. Kelly, você quer falar alguma coisa? E local. Temos um local, finalmente. Então, a Hípica de Araraquara fechou contrato com a gente e nós conseguimos um contrato de concessão por 10 anos, sem cobrança de aluguel. Tá? Então, nós temos a tranquilidade aí por 10 anos, renováveis, se necessário, para executar o projeto lá na Hípica, né? A Hípica, para quem não conhece, é extremamente bem localizada, possui 3 pistas, né? Então a gente tem a pista de hipismo, de salto, a pista de adestramento, que é a pista que a gente vai utilizar, que é mais que suficiente, e tem aqui embaixo a pista de 3 tambores, tá? Aqui é o pavilhão de baias e aqui é a sede social, onde nós também utilizaremos. Então, aqui na sede social, esse pavilhão será suficiente para a gente realizar a pet terapia, né? Então, nesse pavilhão a gente consegue fazer as interações com os animais. Nós já temos aí nesse pavilhão banheiros de acessibilidade, né? Então, isso já tem alvará de bombeiro, né? E tudo isso facilita muito para a gente conseguir o alvará da prefeitura, porque sem alvará de bombeiro, sem banheiros de acessibilidade, é impossível, né? Essa daqui é a pista de adestramento, é uma pista de 20 por 60, que quem sabe no futuro a gente consegue cobri-la, né? Esse é o ideal para conseguir fazer as sessões mesmo em dias chuvosos. Além disso, a gente tem o redondel, né? Então, o redondel também pode nos auxiliar, né, em interações. Lá tem um conjunto aí de cerca de 30 baias, tá? Aqui, né, um espaço onde as famílias podem aguardar, então, as sessões, tá? E o que que eu penso, né, frente às movimentações e o que a gente tá fazendo, tá? Então, nós estamos na fase 0. Essa fase 0 é a fase de planejamento e legalização, né? Então, estamos rodando toda a parte de legalização nesse momento e montando um planejamento mais detalhado. Na fase 1, adequação, né, de estrutura e infraestrutura. Obviamente, essas fases elas podem, né, se sobrepor sem problema nenhum. Na fase 2, a gente precisa se treinar, né? Então a gente precisa. Nós temos as peças, mas as peças não estão integradas, né? Então a gente precisa entender sobre o processo, entender sobre as sessões,
treinar todos os procedimentos terapêuticos e também os procedimentos de emergência, né? Então, existe uma série de procedimentos aí para a gente treinar e estabelecer. Na fase 3, a gente realizar a estruturação dos atendimentos, então isso vai ser muito importante, né? Não basta pegar o cachorro e colocar na frente do paciente, não basta pegar o praticante e colocar em cima do cavalo, não é isso, né? A gente não quer isso. Então, serão atendimentos realmente, né, com avaliações prévias, com escalas, né, de avaliação desses praticantes ao longo das sessões, né, para a gente conseguir ver a evolução desses praticantes e conseguir readequar também as estratégias de tratamento, né? Então, isso tudo precisa ser estruturado. Na fase 4, apresentação do projeto a instituições e apoiadores, e na fase 5, de fato, a triagem, agendamento e operacionalização, tá? O trabalho é grande, né? Então, por isso, a divisão de tarefas e obviamente, para chegar a começar e botar alguém em cima do cavalo na frente do cachorro é fácil, né? Mas isso não é aonde a gente quer chegar, tá? E nem o que a gente quer fazer, né? E, finalmente, eu tenho uma mensagem aqui para vocês. O poder de modificação, né, dessa terapia, ele é muito grande, tá? E eu acho que não só a modificação dos praticantes, modificação das famílias, modificação da equipe, modificação do lugar, né? Então, nós, enquanto Projeto Alma, posso dizer para vocês que nós já começamos a levar luz. Nós estamos levando luz para dentro da Sociedade Hípica Araraquara. Quem conhece a Hípica de Araraquara sabe o quão negro é, talvez, o passado, né? E nós estamos levando luz para lá, tá? E as coisas estão mudando, pessoal. E chega a ser assustador, é a história, né? Quando Deus quer, chega a ser assustador como ele organiza as coisas para elas começarem a dar certo. Sem a gente se mexer nos bastidores. E a hora que você chega lá, o negócio já foi, tá? Então, acreditem, a gente está no caminho certo e, como vocês mesmos, né, muitas vezes eu ouço individualmente, né, inbox de vocês me falam, a gente precisa fazer isso acontecer. A gente está fazendo isso acontecer, a gente vai fazer isso acontecer, tá? Então é isso, pessoal. Então, hoje, dia 3 de junho, eu acho que o Projeto Alma está aí, né? Realmente já fecundado e iniciando, tá? Não é o nosso primeiro atendimento, mas certamente é uma data muito importante, porque ele já começou a sair do papel, frente aos passos que nós estamos dando nos bastidores aqui, tá bom? É isso aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu não sei se seria interessante, mas que nem eu disse, a gente atende muito cavalo de projetos diferentes que têm a mesma intenção. Não sei se seria interessante
conversar com quem é responsável por esses projetos para entender como eles fazem e se tem alguma ideia diferente. Eu posso tentar marcar reuniões com essas pessoas. Sim. Quem que tá falando é a Má? Mariana. Aham, com certeza. Um deles é um projeto bem grande aqui. O pessoal que eu trabalho é muito legal. Eles fazem a rotação dos animais, eles têm mais de 30 animais para poder fazer essa rotação. E é um projeto que tem muito tempo já Uhum. funcionando, então talvez seja interessante dar uma conversada com eles para Pegar. entender como eles fazem Sim, isso funcionar. conversa e depois passa pra gente, viu? Tudo é válido, né? E sempre existem boas ideias, tá? Então, faz essa ponte, por favor, que você tá por aí, mais fácil. E depois conta pra gente. Se você quiser, inclusive, montar uma apresentaçãozinha, né? E contar pra gente como que as coisas rodam aí, é interessante. Tá. Eu vou ver se eu consigo marcar reuniões com eles. Não sei quão rápido vai ser, mas eu acho que eu consigo, pelo menos, sentar informalmente, trocar uma ideia com eles, Perfeito, de alguma forma. perfeito. E quando você estiver pronta para falar, você avisa. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Mostrar que existe um universo aí maior, né, do que só os cães e os cavalos, e também mostrar para vocês em que pé que nós estamos, né? Que a gente pode parecer quieto no grupo, sem dar palestra, mas por aqui a gente tá, ó, moendo. Olha lá, a terapeuta veio passar no seu feed. Oi, minha filha, você chegou atrasado para a reunião, né? Ai, gente, cheguei atrasado, tava dormindo. Eu tava turpito. Tenho certeza que tava turpito. Gracinha. O outro tá aqui também, Pirulito também tá aqui dormindo, aqui embaixo. Ela gosta de uma câmera. Narigão. Então tá bom, gente. Obrigada pela presença de vocês. Se ninguém tem mais nada para falar, então a gente se vê na próxima. Se alguém tiver sugestão de temas aí, por favor, fiquem à vontade, viu? Obrigada por compartilhar, Rô. Obrigada. Apaixonei pelo seu projeto. Então, cria um aí. Quem sabe eu queria estar mais próxima, né? Para poder participar mais. Vem passar um pouquinho aqui. Vou, que uns dias. Vem assim, passar um mesinho, Até me chutarem daí. até me chutar. Um beijo para vocês. Boa noite, gente. Bom descanso, viu? Boa noite, gente. Boa noite.